Nhoi! Nhoi, gata! O Nhoi, gata será a fuga do seu dia. Queremos compartilhar histórias, dar pitaco na sua vida e um pouquinho de humor para você. Então não se esqueça de seguir o nosso podcast e seguir o nosso Instagram, que teremos episódios semanais. Fiquem bem e tenham um bom dia! Gata, vamos ver se vai dar certo. Gata! E aí? E aí? E aí? Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente tá gravando num outro lugar aqui. Todo dia eu invento uma coisa diferente. Eu não sei porque eu faço isso. Ai, tá dando aquele treco de novo. Vou ficar assim, sem aquela luz ali. Oi! Como é que vocês estão? Vocês estão tudo bem? Eu espero que sim. Como a gente já inicia os outros episódios, quero agradecer aos ouvintes. Muito obrigado, ouvintes. Beijinho. E a coisa tá crescendo, então vamos continuar fazendo esse rolê aqui acontecer. E aí, vamos ver como que vai ser o futuro desse babado. Então, como sempre, se você já escutou os outros episódios, você sabe que aqui é um ambiente que eu falo sobre coisas que acontecem na semana, pensamentos da minha cabeça, e a ideia real é ouvir leitores. Então, se você tiver alguma historinha, manda pra mim em aigatapodcast@gmail.com. Tá bom? Então tá bom. Queria te falar que semana passada nós tivemos uma história. Se eu escutou, ficou um pouco grande. Então, se você quiser mandar histórias, manda uma história um pouquinho mais curtinha, porque é mais fácil para eu editar. E semana passada eu fiquei no trem. E aí meio que rolou de que atrasou. Atrasou, no trem não tinha, a gente ficou... Ah, tá, antes da gente começar tudo isso, quero falar sobre a minha história. Essa semana eu tô meio brocochosinha, assim, sabe? Então, não tô muito animada, não tem muita história, mas... O que eu iria contar essa semana foi que eu fui ver Auschwitz. Então, eu comentei isso no último episódio, então hoje eu queria comentar um pouquinho aqui pra vocês, pra ver... Qual que foi minha experiência? Nem sei como que eu vou fazer isso, mas inicialmente eu já tinha comentado que quando você vier para fazer esses programas, veja sempre o serviço de pacotes já pronto. Serviços de pacotes que as pessoas vão te buscar, te levam no local e te trazem novamente no local inicial. Porque às vezes, pelo transtorno que você vai fazer num país... Isso aqui é chá. Já tomou seu chá? Chá verde. Que é marrom. Ah, não, esse é chá verde esse é chá de maçã. Geralmente, pelo transtorno que você faz, não vale a pena, sabe? Por exemplo, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu e minha irmã fomos... eu, minha irmã e meu cunhado, nós queríamos fazer as coisas que existem no Rio para turista. E tinha um pacote pelo hotel. Então a gente pagou, sei lá, 350. E aí esse pacote fez 5 ou 6 atrações. Então você foi no Cristo Redentor e já tudo incluso. No Brasil é mais fácil porque você sabe se virar. Mas fora do Brasil, e aí? Faz como? E aí, gata? E aí, gata? Faz como? Aí, o que foi? Então compramos esse pacote. Fui até Cracóvia. É diferente realmente viajar com outras pessoas, porque geralmente quando viajo eu faço tudo sozinho. E ficamos em um hotel. Pegamos um hotel assim, super em cima da hora, quando tava reservando as coisas. E falei, vou pegar o hotel mais barato, porque, né, tipo, não vou gastar um hotel com uma noite, assim, quero uma coisa de 5 estrelas por uma noite, porque não faz sentido. Aí, o hotel, bem bonitinho, aparentemente, fomos muito bem recebidos, conseguimos entrar mais cedo e tal, só que não tinha Wi-Fi. E aí, na minha cabeça, isso de não ter Wi-Fi atualmente já não faz mais sentido. Porque todo tipo de hotel, ele exige uma comunicação e, né, Wi-Fi é uma coisa. Então, é uma parte de mim que odeia, mas quando
agora eu estou fazendo reviews totais, assim, honestos, porque eu acho que fazer um negócio é muito difícil. Então, qualquer comentário de uma outra pessoa atinge o seu negócio, né? Vamos ser bem sinceros. Se eu tiver um hotel e tiver um comentário super negativo, as pessoas vão se basear através daqueles comentários. É para isso que um review funciona, né? Um comentário. Antes eu evitava dar esse tipo de comentário ou qualquer comentário honesto. Só dava as estrelinhas e aí não fazia nada. Mas atualmente, faz já um tempinho que eu tenho mudado. Acho que foi depois de uma experiência que eu fui no restaurante aqui. Vou dar a opinião que eu preciso dar, porque outras pessoas podem cair nessa coisa. Eu não li, talvez estava lá no comentário, mas deem seus comentários, porque é com essa forma que a gente melhora o serviço. Você consegue identificar problemas se a pessoa te der um comentário, até na vida pessoal. Às vezes eu fico me pensando, será que quando alguém comenta sobre uma outra pessoa, será que essa mesma pessoa pensa sobre mim? Então, eu fico pensando, será que eu deveria perguntar para as pessoas? E eu já perguntei, assim, já perguntei, tipo, coisas muito pessoais para ver se eu tava indo para um lugar certo. E às vezes a pessoa tem uma visão e pode compartilhar essa visão, né? Então, seria bem importante. Mas enfim, o hotel não tinha Wi-Fi e também não tinha um frigobar. O frigobar tava quente, então você ficava assim, meu Deus, que gambiarra. Mas enfim, passamos a noite no hotel. Depois disso, a boa parte disso do hotel é que ele ficava bem no centro da cidade, então eu podia ver tudo. Se a gente tivesse mais tempo, dava para fazer várias coisas ali no centro. E Cracóvia é uma cidade muito, muito bonita. E o que eu fiquei mais impressionado, você vai ficar passada. Eu falei tanto polonês. Nossa, todas as oportunidades que eu tinha para falar polonês, eu falava polonês. E a minha forma de conversar em polonês, eu geralmente tá com um sorriso. E aí eu ganho a pessoa. Porque se eu não souber a palavra, eu tento usar humor pra me ajudar ali naquela hora, porque eu não vou conseguir falar. Então, um sorrisão, tá. Fala uma palavrinha com um sotaque mais ou menos ok, e aí as pessoas acham fofinho e te ajudam. É uma estratégia de sobrevivência, na verdade, porque né, são 5 anos, quase 6 anos, setembro completo 6 anos. Quase 6 anos morando aqui, tem que ter estratégias desse tipo. Então, pandemia me lasquei, porque eu não conseguia dar risada, então, ó, tava lascado. Mas enfim, então fomos aí fomos até um ponto de encontro que ficava próximo ao hotel. Se alguém tiver interesse, me manda mensagem no privado que eu posso compartilhar essas coisas. Mas fomos para pegamos uma van no ponto de encontro, tipo uma vanzinha, um ônibus. E aí fomos até a mina de sal. Inicialmente a gente comprou 2 serviços. Então, no total, deu 900 e pouquinho dinheiros poloneses, que a gente chama złotych. E aí a gente foi na mina de sal. Gente, vale a pena, mas assim, se preparem, querida, vai com um sapato bem confortável, porque eu andei tanto nesse dia da mina de sal, porque agora eu sei mexer nessa parte no relógio. No dia da mina de sal, foi no dia 17. Não, foi no dia 14. Ah, não aparece aqui. Mas um dia antes, a gente andou quase 15 mil passos, né, no dia da mina de sal. Porque a mina de sal é um treco lá pra baixo. Olha aqui o negócio do desodorante. Um treco lá embaixo. E aí você vai descendo escada, descendo escada, descendo escada. Ui, assim, labirintite grita. E aí descemos a mina de sal e basicamente eu fiquei muito impressionado que antigamente lá no século XII, sei lá, vou jogar século XII. Século XII geralmente, século XIII é 1200, século XII é 1100. Posso estar falando uma bobeira aqui. Mas no século XII, o sal era uma forma monetária. Ou pode ter sido antes, eu não sei. Eu vou falar século XIII, século XII, mas pode ter sido antes. O sal era uma forma de dinheiro. Então você catava um pouquinho de sal e você conseguia comprar uma vilinha. Isso que a mocinha explicou. Eu postei isso lá no Instagram também. E aí, menina, pensa só. Imagina se sal atualmente fosse bafo e você conseguia fazer todo
esse escambo aí de troca por coisas. Então, a mina de sal foi muito legal, foi uma experiência muito, muito, assim, massa de, tipo, você conhecer um pouquinho de história. Tem que falar um inglês para você entender o que você tá fazendo lá. Mas se você também não fala inglês, você pode ir pra ver só mesmo a mina, fazer o turismo. A mulher vai te perguntar algumas coisas, meio que vai ter que balançar com a cabeça. Mas de toda forma, foi uma experiência muito interessante. Então a gente desce 45 andares. No total é 1 quilômetro de buraco de mina. E aí dentro daquela mina tem 200 minas, assim, 200 buracos e só aquele é para turista. Aí a mulher explica que trocavam sal o sal era uma moeda super preciosa, uma moeda porque quem tinha sal era muito rico, e aí a gente podia lamber as paredes, porque todas as paredes tinham sal. E uma coisa muito interessante que ela fala é que se você fica lá quem trabalha ali nunca fica doente, porque meio que o sal ajuda na saúde. E existem tratamentos não lá, mas existem pessoas que fazem tratamentos para respiração, asma e tal, dentro da mina de sal. Aí eu falei, nossa, menina, vamos ficar aqui 3 horas e a gente sai renovado, com a pele belíssima. Que mais? Aí fizemos esse rolê da mina de sal. Demorou horrores. A gente chegou, tipo, lá umas 10 da manhã e a gente saiu, assim, meio-dia. Então, assim, faz um rolê, assim, ou mais de meio-dia, porque tem break, pausa e é bastante escada. Então, se você gosta de escada, fazer essas aventuras, mina de sal vale muito. Vou colocar na descrição o tour que eu peguei. Acho que é mais fácil. E aí, depois a gente foi, fez outro break, fomos para Auschwitz. Auschwitz é o campo de concentração, na verdade, pela história. Eu não vou saber a história completa das coisas, mas pela história, a Polônia é meio ali onde a gente estava, numa cidade chamada Oświęcim, no campo de Auschwitz. Ele é uma cidade meio que central na Polônia, então haviam conexões durante a guerra, que todos os trens conseguiam ir para lá. Por mais que demorassem 10 horas, 15 horas, ali era o ponto central, por isso que é o campo mais conhecido. Mas entre a Polônia, eu acho que em outros locais, tem outros campos de concentração. Então, assim, uma coisa que eu sempre evitava ir lá para conhecer e tal, é que eu achava que eu ia ficar muito afetado com isso, né? Eu achava, na minha cabecinha, primeiro tem que dar um parecer disso. Quando a gente chega aqui na Polônia, não é quando você chega em qualquer país, eu acho, não é um ambiente... É um ambiente muito hostil, inicialmente. E quando você chega aqui na Polônia, por você ter esse problema de não falar polonês, não é um problema, né? É só a solução você falar polonês. Mas por você não falar polonês, você entra num casulo, assim, eu entrei, de problema. Porque é difícil no início você se acostumar. Aí você tem que lidar com um apartamento, documentação, tem muitas coisas que se envolvem. Então, eu passei por uma fase muito assim, meio triste, meio borocochosinha. E aí veio a pandemia, e aí eu meio que decidi que eu não ia pra Auschwitz. Eu não queria ver isso, porque eu achei que ia ser muito sofrimento. Sofrimento, tipo, de presenciar isso, ser muito forte. Porém, totalmente ao contrário. Sim, é um ambiente muito triste, por você estar ali andando nos locais, entre os pavilhões, entre os campos, é muito ruim, sabe? Não é uma energia, assim, legal. E você saber que ali morreram milhões de pessoas é muito, muito triste. Porém, a questão para manter essa visitação, você precisa meio que manter um negócio. Então, quando você chega lá, isso pode ser bem mal interpretado se eu falar isso, mas parece a sensação que você chegou para uma excursão.
Então tem muitos ônibus que param ali e tem um restaurante para você almoçar, e aí tem um local de uma vendinhas ali e tal, tipo com revista, uma livraria. Então isso meio que quebra essa energia inicial de que eu achava que lá você chegaria e já ficaria muito triste, mas não, tem essa quebra. Então realmente parecia uma excursão que a gente estava indo num parque de diversões onde tinha milhões de turistas. É realmente assim, é meio bizarro que tem muita gente. Passa carta, sabe? Porque quando você imagina a Segunda Guerra, você imagina um local assim, você vê só as imagens de filme. Dias frios, dias chuvosos e dias escuros. E realmente eu acho que se no inverno a gente fosse assim, janeiro, fevereiro, teria essa aparência. Porque o inverno aqui fica escuro mesmo. E é frio, então se a gente fosse um pouquinho antes, a gente ia viver a real experiência, assim, de ver coisas de filme. Mas então, com esse rolê de ser um ponto comercial, inicial, eu acho que ajuda a quebrar essa imagem. Então a gente chegava, eu postei isso nos stories, então se você quiser me acompanhar no Instagram, é @emersonparanaguá. Eu não postei no Inhangigata, porque não fazia sentido. Fomos, almoçamos lá, demorou horrores pra almoçar, porque tinha uma galera fazendo meio que reservando o restaurante que vem de outros países, então outros países têm um poder aquisitivo muito maior, então eles fazem excursões assim de escolas que basicamente conseguiriam fechar um restaurante. Aí então a guia já tinha todos os bilhetes, já estava tudo pago, então você não se preocupava com isso. Fomos, entramos e lá existe um raio-x. Então lá na imagem do raio-x tem assim, como é que eu posso dizer? Tinha imagens de faca, arma e bomba. Então quando eu tava falando com a minha colega que foi também viajar, eu falei, deve ter um raio-x lá. Eu não sabia que tinha, mas eu falei, deve ter um raio-x devido à situação de que as pessoas ainda adoram esse tema, mas não pelo lado de curiosidade como eu fui, mas pelo lado de afirmação que os judeus eram uma pessoa, uma raça inferior. Então existem ainda essas histórias que a gente vê na TV de uns malucos indo com suásticas, coisas relacionadas ao nazismo. Então assim, pode acontecer de que haveriam pessoas ainda lá para destruir o local. Então tem um raio-x. Então você passa por um raio-x, depois do raio-x. Tipo como se fosse aeroporto. Você pega como assim um foninho e um transmissor. Então, com a gente foi uma guia muito legal, por sinal, e ela parecia muito pessoas que eu conheço do Brasil. Ela explicava muito bem, ela sabia, mas era bem mecânico, assim, porque eu acho que faz isso geralmente sempre, então era bem mecânico. Então deixa eu só ver aqui nas minhas fotos, porque eu meio que fotografei algumas partes, e aí eu vou tentar postar algumas partes, assim, aqui no vídeo. Então existem 2 tipos de local para você visitar. Talvez eu vou falar errado porque eu esqueci. Mas tem Auschwitz e Auschwitz-Birkenau. Então, esse Auschwitz é onde ficavam aquelas imagens que a gente geralmente vê no Google, sabe? Ou na internet, que são as celas, vamos dizer, de celas. Onde ficavam os prisioneiros e onde tinha uma parte do hospital, e lá você também vê, deixa eu mostrar aqui mais fácil, lá você vê todas as imagens que são meio que capturadas durante a guerra. Então, nessa entrada aqui, é isso que geralmente a gente vê na internet. Então, essa aqui é a entrada dessas celas, e aí ficava assim, ó. Então, cada pavilhão conta uma história diferente, assim. Enquanto você vai nesses pavilhões, você vê a quantidade de sapatos que tinham lá, né, que foram recuperados para deixar de exposição, de pessoas que morreram, assassinadas, né, foram assassinadas. E lá também tinham outros pavilhões com cabelos, com foto das pessoas. E o pior para mim é que funcionava da seguinte maneira. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui é a maquete de como mais ou menos funcionava o processo. Mas aí o que eu queria meio que comentar foi... Eu meio que não entendia o processo inicial e por isso que foi interessante visitar.
E depois eu perguntei pra guia, tipo, por quê? Por que que isso aconteceu? Então, basicamente, teve um período onde já existe isso, e eu perguntei pra uma outra amiga, teve um período onde a igreja, né, católica, queria meio que dominar todo o poder, porque é um poder muito grande. E aí isso já vem desde 1300, onde os judeus foram expulsos de outros ambientes, de Portugal, por exemplo. Então, quando teve o período da guerra, eles consideravam que uma das explicações, né, que a guia mesmo, eu perguntei no final, que os judeus eram pessoas inferiores, que eles eram uma raça inferior, por isso que eles queriam exterminar essa raça. Eles começavam a ir nos países, então se você vê filme assim, você vê que eles capturavam as pessoas. Eu acho que isso já era um pouquinho mais depois, mas inicialmente eles falavam, vamos pra lá, pra esse local, porque vai ser um ambiente melhor pra sua vida, então só pega os seus pertences mais valiosos e venha com a gente. Depois, eu acho que depois de uma fase que estourou mesmo o processo da guerra, eles começaram a capturar as pessoas. De cada ambiente da Europa, ele vinha um vagãozinho. Aí dentro desse vagão, que eu tenho uma foto aqui, cabiam 80 pessoas aqui. E essa é a guia falando. Ok. Esse vagão aqui cabiam 80 pessoas e geralmente podiam ter viagens de 3 dias, mas podiam ter viagens de 10 dias e como tava uma galera ali dentro socada, compactada dentro de um vagão, as pessoas morriam, talvez possivelmente pegavam algum tipo de doença, então elas poderiam morrer ali. Quando eles chegavam lá, eles eram divididos em 2 grupos, essas são imagens lá mesmo. Não vai dar pra ver. Então, eles saíam do vagão e você vê que tem todos os pertences aqui, né? Tipo uma mala e tal. Então, eles saíam do vagões assim. Deixa eu ver se tem uma outra imagem. Não tem. Eles saíam do vagão e aí eles ficavam numa fileira, assim, mulher e homem. E na porta na parte da frente do vagão ficava um médico para ele analisar quem era bom, quem era ruim, por exemplo, quem podia ajudar em algum tipo de construção ou trabalhar nos campos, eles faziam uma separação. Mas se você era senhorzinho ou mulheres assim, eles já levavam você para um outro local. E aonde que seria esse outro local? Que seriam como é? Eu sempre esqueço essa palavra. Chamber. Eu nunca lembro. Essa aqui é uma maquete, mais ou menos, da estrutura da câmera. De todo o processo. Então, deixa eu voltar aqui. Então, as pessoas chegavam lá, eles meio que retiravam os pertences das pessoas, raspavam o cabelo e falavam, olha, aqui você vai tomar um banho e depois do banho você vai ter cerveja, vai ter uma comida bem quentinha. E a gente tem que lembrar que naquela época de 1940 ficava até menos 25 graus no inverno, então assim, era muito frio. Então acho que essa alusão de trazer as pessoas, fazendo que a vida ia ser uma vida boa, fazendo com que tinha essa promessa, fazia com que as pessoas aceitassem. Então eles entravam, raspavam o cabelo e possivelmente tinha alguma explicação por raspar o cabelo, por conta de alguma doença e tal, e esse cabelo era guardado. Então numa das salas desses pavilhões assim, tinham muitos cabelos, porque com os cabelos eles faziam roupa, tecidos. Aí eles tomavam, raspavam o cabelo e eles eram direcionados a um local para tomar banho. Então dentro do local tinha a cabeça do chuveiro, assim, mostrando que era realmente um local de chuveiro. E, na verdade, esses chuveiros estavam desligados. E as pessoas, basicamente, não tomavam um banho. Elas entravam ali junto com seguranças, peladas. Automaticamente que ia fechando o local da câmera de gás, as pessoas iam sair, os seguranças, os guardas, os policiais, sei lá, iam saindo. Se completavam 1.000 pessoas ou 1.500 pessoas, eles fechavam, ligavam, jogavam gás para matar as pessoas, e lá mostra como que era o gás, sabe? Que era uma latinha, assim.
E aí as pessoas ficavam... esse processo durava 25 minutos. Basicamente, depois eles abriam uma ventoinha para sair esse gás e depois eles retiravam. Então, nessa maquete que eu mostrei, mostra meio que o passo a passo de fazer isso. As pessoas entravam, raspavam a cabeça, iam tomar um banho, e aí eles iam para a câmara de gás, morriam. Iam outras pessoas retirar os corpos, depois eles colocavam nos incineradores, assim. E esse era o processo da câmara de gás. E é muito triste você presenciar, porque existem câmeras de gases ainda ativas, né, em pé. Porque algumas foram destruídas, porque quando chegou 1945, que a guerra estava acabando lá por janeiro, vou falar janeiro porque eu acho que era janeiro, os alemães destruíram algumas, mas tiveram outras que não foram destruídas. Então, meio que os nazistas, não os alemães, né? Só meio que pra gente não colocar a culpa na gente, que nada aconteceu aqui, vamos destruir as coisas. Então, a gente passou por dentro de uma e é estranho. Então, quando a gente passava, a guia falava assim, vamos permanecer em silêncio por conta do respeito. E realmente, você passa ali por dentro, não dá muito o sentimento de presença, porque é só um ambiente, é só um galpão, assim, são várias salinhas, mas são galpões vazios. Mas você meio que... estar ali passando por isso é meio que estranho, assim, você sentir que pessoas já passaram por ali, muitas pessoas morreram. Aí, ok, saímos desse pavilhão, então nesses pavilhões você conta um pouco da história, tinha algumas prisões, por exemplo, castigos, eu não tirei foto disso. Existiam umas celas onde os prisioneiros entravam de joelhos e eles ficavam em pé. Então era um quadrado de 1 por 1, e aí cabiam quatro prisioneiros, e aí ficavam ali eles ficavam em pé a noite toda e depois eles tinham que trabalhar no outro dia. Então, esse processo de trabalhar basicamente eles construíam as barracas, não sei se tem uma foto, que são as imagens que a gente vê nos filmes. Então, sabe, se você assiste Anne Frank, esse episódio do Netflix, essa série do Netflix, essa aqui são as barracas. Peraí, tá vendo? Que são galpões. Então, os prisioneiros meio que ficavam ali para produzir esses galpões. Só que assim, você acha que são 10 galpões? Não, são extensos, assim, é um campo extenso que você perde de vista. E... estar ali, você faz todo o processo. Então as pessoas chegando ali de trem, porque o trem chegava ali, isso já é outro ambiente. Então o museu de Auschwitz é essa parte que eu comentei inicialmente, e o campo de concentração é onde as pessoas chegavam. Então elas chegavam de trem ali no meio, fazia todo aquele processo que eu expliquei, com as câmaras ali, e tinha nomes específicos, por exemplo, o caminhar da morte, ou o portão da morte, coisas relacionadas assim, que a gente faz o mesmo caminho. Então estar nesse processo, assim, você fica meio biruta, assim, você presenciar. Um ponto é que eu gostaria de fazer esse guia, essa visita bem devagar, né? Porque você consegue aproveitar mais a história. Porque tudo que eu falei aqui foram coisas que eu ouvi, coisas que eu vi lá. Eu nunca tinha presenciado isso. Mesmo com aula de história, assistindo o filme, você meio que não entende todo o processo. Olhando uma pessoa te explicando, né? É diferente. É muito diferente, sabe? Então, foi legal eu ter ido pra eu saber essas pequenas coisas, assim, que eu comentei. Eu devo ter falado coisas aqui que eu, né? Não sei ao certo, porque eu não sou um guia, não entendo muito bem dessa parte da história, mas foi interessante estar lá para ter conhecido pelo menos um pouquinho e ver tudo que a gente vê na TV, nos filmes, assim, realmente é real, e que os filmes produzem isso muito bem, sabe? Então, eu acho que é isso. Esse episódio de hoje foi realmente um comentário geral. Se você tiver a chance de vir para Polônia, conhecer um pouquinho,
da mina de sal é legal, outras partes da Polônia também são muito legais, mas o campo de Auschwitz, o museu de Auschwitz e o campo de Auschwitz-Birkenau, que é um na frente do outro, são 4 minutos de ônibus, assim, é bem rapidinho, vale muito a pena, tá? Eu não sei como finalizar isso daqui, não existe uma forma de eu finalizar, eu confesso que eu não fiquei triste o quanto eu achei que eu ficaria, então eu acho que é ok eu ter ido visitar. Realmente, a história é horrível, a gente tem que ter esses ambientes pra ter marcado na história, pra relembrar as pessoas, mas eu não achei que ia ficar mais mal, assim, mas eu não fiquei tão quanto eu ficaria. Tudo que eu tava imaginando, sabe? Então, o que eu quero dizer com isso, não vale a pena você ficar esperando muito tempo. Vai, se tiver oportunidade, vai. Deveria ter feito isso muito tempo. Tá? Então é isso, galera. Esse aqui foi um episódio, assim, bem aleatório, porque eu queria comentar realmente sobre a viagem. Se você já foi para Auschwitz, me conta aqui nos comentários o que você achou, lá no Instagram. E uma outra coisa, se você chegou até o final, me dá uma opinião. Eu vou relembrar isso nos próximos episódios. Tô pensando em colocar os vídeos no YouTube. O que vocês acham? Porque eu não sei se as pessoas todas têm Spotify, então às vezes no YouTube eu conseguiria alcançar uma outra galera. O que vocês acham dessa ideia? Me conta aqui. Muito obrigado por assistir, tenha um ótimo dia. Tchau!